Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo de A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein. Sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo Os Fluidos com o item Aparições, Transfigurações. Capítulo 35. Em seu estado normal, o perispírito é invisível para nós, mas, como está formado com matéria etérea, o espírito pode, em certas circunstâncias, fazê-lo sofrer, por um ato de vontade, uma modificação molecular que o torne momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que, não mais do que os outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Este não é mais extraordinário do que aquele do vapor, que é invisível quando está muito rarefeito, e que se torna visível quando está condensando, ou condensado, né? Então, deixa claro aqui, né? Quando você enxerga o vapor? Nunca, né? A gente não enxerga o vapor. Vapor é o estado em que a água está, o líquido, né, está na forma gasosa. Então já não está na forma líquida, está na forma gasosa. Isso aí é o vapor. Moléculas estão extremamente separadas e não dá para a gente enxergar nenhuma reflexão de luz ali. Mas durante a condensação, o que acontece é a perda de calor, as moléculas se aproximam ao ponto de absorverem radiação e darem radiação luminosa, e darem um contraste no fundo que nós estamos enxergando, na tonalidade do que nós estamos vendo. Então aquele contraste, falta de reflexão de luz, é que a gente percebe, ou reflexão de luz especular, é que a gente acaba percebendo, se mexendo ali no meio da atmosfera. E aí, portanto, a gente vai, opa, ali é um vapor. Tá bom? O mesmo, então ele está dizendo que o perispírito pode fazer. Então, por vontade do espírito, aquele perispírito se torna um pouco mais denso. Aí ele fala alterar as moléculas ou simplesmente a estrutura na qual ela se dispõe, a ponto de fazer com que haja uma reflexão de luz. Segundo o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição algumas vezes é vaga e vaporosa, e outras vezes ela é mais nitidamente definida. De outras vezes, enfim, tem todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo ir até a tangibilidade real, a ponto de se equivocar sobre a natureza do ser que se tenha à frente. É claro que para que ela consiga obter essa tangibilidade, ela tem que receber uma quantidade, tá, de fluido a mais, que é o que a gente fala que é o ectoplasma. Então as pessoas que estão ao redor fornecem ectoplasma, sem saber, para que o espírito possa modular de tal forma a tornar tangível aquela forma criada mentalmente. As aparições vaporosas são frequentes e ocorrem a miúde quando os indivíduos se apresentam assim, depois de sua morte, às pessoas que estimam. As aparições tangíveis são mais raras, embora delas se tenham exemplos bastante numerosos, perfeitamente autênticos. Seu espírito quer se fazer conhecer, dará ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. 36. É de se notar que as aparições tangíveis não têm senão as aparências da matéria carnal, mas não poderiam dela ter as qualidades em razão de sua natureza fluídica. Elas não podem ter a mesma coesão porque em realidade não são de carne.
formam-se instantaneamente e desaparecem do mesmo modo, ou se evaporam pela degradação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nestas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e não mais vistos, sem saber-se de onde vêm, como vieram, nem aonde vão. Não se poderia matá-los, nem acorrentá-los, nem encarcerá-los, uma vez que não têm corpo carnal. As pancadas que se lhes dessem feririam o vazio. Tal o caráter dos agêneres, com os quais se pode conversar sem suspeitar daquilo que são, mas que nunca fazem longas permanências e não podem se tornar os comensais habituais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Há, aliás, em toda a sua pessoa, em seus passos, alguma coisa de estranha e de insólita, que resulta da materialidade da espiritualidade. Seu olhar, vaporoso e penetrante ao mesmo tempo, não tem a nitidez do olhar pelos olhos da carne. A sua linguagem breve e quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. Sua aparição faz sentir uma sensação particular e indefinível de surpresa que inspira uma espécie de medo e, tomados como indivíduos semelhantes a todos os outros, se diz involuntariamente: eis um ser singular. Então, o que ele está falando aqui, né? Que os espíritos conseguem, então, manipular a sua aparição, né, sua aparência, a ponto de serem vistos e ouvidos. Né? Só que ao caminhar, ao se mexer, ao se mover, eles não têm, ao olhar, né, ao mesmo falar, eles não vão ter as mesmas características de um ser vivo, porque eles não são um ser vivo, eles não são feitos de carne. Simplesmente tem uma inteligência ali por trás, fazendo com que você os veja, que você os ouça. Certo? Mas eles não têm carne. Então, na maioria das vezes, são intangíveis. Né? E a sua linguagem, né, a sua fala ou o seu olhar não expressam a mesma coisa que um animal vivo, né? Um ser vivo expressa. Né? Uma pessoa viva expressa. Né? Inclusive a intensidade de som. Então, porque a energia necessária que depende, é claro, de estar encarnado, falta a eles. Então essa energia que eles estão buscando está ou vindo das próprias pessoas que estão ali, ou talvez até alguns próprios fluidos do meio. É claro, fluidos do meio primeiro e depois a energia vindo das pessoas. É assim que eles funcionam. 37. Sendo o perispírito o mesmo nos encarnados e nos desencarnados, por um efeito completamente idêntico, um espírito encarnado pode aparecer em um momento de liberdade sobre um outro ponto, além daquele onde seu corpo repousa, sob seus traços habituais e com todos os sinais de sua identidade. Este fenômeno, do qual se tem exemplos autênticos, foi que deu lugar à crença nos homens duplos. Um efeito particular desta espécie de fenômenos é que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis indistintamente por todo mundo. Os espíritos não se mostram senão quando querem e a quem querem. Um espírito poderia, pois, aparecer numa assembleia a um ou vários assistentes e não ser visto pelos outros. Isso vem de que estas espécies de percepções se efetuam pela visão espiritual e não pela visão carnal. Não somente a visão espiritual não é dada a todas as pessoas, mas pode, se for necessário, ser retirada pela vontade do espírito, daquele a quem não quer se mostrar, como pode dá-la momentaneamente e se o julga necessário. Então ele está dizendo aqui, né, que o espírito que se materializa, ele pode se materializar
né, se tornar visível, né? Nem pra, não para todo mundo, né? Quem tem já a sua faculdade anímica de enxergar o mundo espiritual vai enxergar. Ah, mas ele não quer ser visto, mas ele vai enxergar, porque a faculdade anímica está nele. Ah, mas ele pode, o espírito pode mesclar, tal. Não sei, aqui está dizendo que pode, mas então o espírito estaria fazendo-se confundir para não ser visto por aquele que tem a visão espiritual desenvolvida nele. E aqueles que não têm, o espírito pode, de algum jeito, tornar possível que a pessoa enxergue, né? Fazer com que aquela pessoa o enxergue, embora aquela pessoa não tenha essa visão desenvolvida nela. É o que está dizendo aqui, né? A condensação do fluido perispiritual nas aparições, mesmo até a tangibilidade, não tem, pois, as propriedades da matéria comum. Sem isso, as aparições, sendo perceptíveis pelos olhos do corpo, ou seriam por todas as pessoas presentes. Então, se aquilo fosse uma materialização, então todo mundo iria enxergar, porque todo mundo, né, menos que não tivesse visão, né, fosse cego, não poderia enxergar, né? 39. Podendo o espírito operar transformações na contextura de seu envoltório perispiritual, e este envoltório irradiando-se ao redor do corpo como uma atmosfera fluídica, um fenômeno análogo ao das aparições pode se produzir na própria superfície do corpo. Sob a camada fluídica, a figura real do corpo pode se apagar mais ou menos completamente e revestir outros traços, ou bem os traços primitivos vistos através da camada fluídica modificada, como através de um prisma, pode tomar outra expressão. Seu espírito encarnado saindo do terra à terra, identifica-se com as pessoas do mundo espiritual, a expressão de um rosto pode se tornar bela, radiosa e por vezes mesmo luminosa, se ao contrário o espírito está exaltado pelas más paixões, um belo rosto pode tomar um aspecto horrível. Tá aí, né? Então, a condição moral do espírito que quer se apresentar, ela não dá para subtrair, né? Não dá para subtrair. É assim que se operam as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes do espírito. Este fenômeno é, pois, o resultado de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o próprio corpo vivo, e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente. Morar próximo de uma praça da qual a gente pega luz e ar, é muito legal quando muitas vezes nos meus vídeos aparece aqui o som dos passarinhos aqui, é muito gratificante. Então a ação da natureza é muito gratificante. Porém, é uma praça. De vez em quando aparecem umas pessoas com seus carros aqui, que além de fazer barulho, ainda joga uma poluição que realmente estraga o ambiente. É gente falando aqui, né, da evolução do espírito, e a gente está aí tão cercado, né? É assim que se operam as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes do espírito. Este fenômeno é, pois, o resultado de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o próprio corpo vivo, e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições deste gênero é que, geralmente, elas são perceptíveis por todos os assistentes e pelos olhos do corpo, precisamente porque elas têm por base a matéria carnal visível,
ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Bom, gente, então essa aqui foi a nossa leitura de hoje. Vamos fazer algumas reflexões sobre elas. Reflexões não, algumas ponderações, né? Desculpa. Então o espírito pode se projetar levando seu perispírito, enquanto que o corpo físico fica aqui em estado de vegetativo. Às vezes até com algum movimento, alguma situação aparentemente lúcida, porém muito vaga. Isso acontecia, aqui no Brasil aconteceu, né, que foi um caso mais conhecido, com Eurípides Barçanufo, né, que ele fazia justamente isso. Ele se desdobrava de tal forma que ele aparecia às pessoas com quem ele iria tratar, quase que instantaneamente, né, e oferecia então um tratamento rápido, uma conversa rápida, e depois voltava ao seu corpo. Então isso é um relato aqui no Brasil. E tantos outros temos aí, né? Sempre me foge o nome daquela professora que também aparecia dentro do colégio em mais de um lugar simultaneamente. Só que onde ela estava em corpo físico, ela ficava no estado meio que letárgico ali, né? E no outro lado ela aparecia mais ativa, porque era lá que o espírito estava indo com o seu perispírito. Então são relatos que ficaram registrados, né? Não foram só historinhas, né? Estão registrados por muitas e muitas pessoas, como tangibilidade. Aqui no Brasil também foi muito comum, não vou lembrar o nome das pessoas, mas que podiam fazer a aparência física de uma pessoa até ser tangível. Só que nessa construção fluídica, usando o ectoplasma da pessoa, muitas vezes as formas não eram reais, né? Parecia coisa da IA, né? Que aparece 5 dedos, aparece 6 dedos em vez de 5, 4, né? Havia as suas inconformidades com a natureza real, mas aquilo era visível, tangível. Estão acontecendo esses fenômenos aqui no Brasil várias vezes, também provavelmente também na França, né? Tem os relatos da França também. Bom, outros países também devem ter tido esses relatos, né? Agora, quando ele fala aqui da transfiguração, é o espírito que se aproxima de um médium e transfigura o médium, faz com que esse médium tenha a aparência diferente, inclusive pode até aumentar a massa do corpo, né? Que foi um caso da garota que recebia o espírito do irmão, e aí, portanto, ela se tornava mais massiva. Isso não, para mim, não é nada assim de fantástico, porque a gente, quando era criança, a gente via a incorporação da minha mãe e a transfiguração. Quando ela recebia o índio lá, o Pena Branca, ela realmente ficava transfigurada, o rosto de um índio mesmo, né? Então a gente era, nossa, isso é minha mãe, né? E da mesma forma que quando ela já estava encarnada não, quando ela já estava recebendo o Pena Branca, a gente, se chegasse no local, a gente sabia, porque a mãe está com Pena Branca, porque a gente enxergava o índio ali. Então era muito plástica a coisa. A transformação, a transfiguração é muito real, muito assim, perceptível. Outros tantos guias a gente percebe pelo gestual, pela fala, né, pelo comportamento, a gente vê que é a outra personalidade que está ali se manifestando. Então a transfiguração é um fenômeno muito, 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 muito mais comum do que o outro, né? Porque o outro depende de uma evolução mediúnica do agente ali que está fazendo a sua projeção muito grande, tá bom? Ou de um espírito
desencarnado que faz com que sejam utilizados o ectoplasma das pessoas que estão ali para produzir o fenômeno. Então pode ser duas coisas diferenciadas, né? Pode ser ação totalmente do espírito desencarnado como de um espírito encarnado e, portanto, se projetando, se tornando um duplo, né? A sua projeção tornando-se bicorporiedade, que chama-se, né? Tá bom? Então, gente, se você gostou dessa conversa, deixa seu like. Achei bacana isso daí, nunca vi isso antes na minha vida. Então, vai lá, deixa seu like. Ah, mas eu não gosto, isso aqui é meio fantasmagórico. Mas tudo bem, deixa seu like também. Você assistiu, né, participou aí indiretamente desse estudo. E se você ainda não está inscrito, se inscreve. Deixa seu comentário, né? Coloca na rede social. Muitas pessoas poderão, por seu intermédio, ter conhecimento deste vídeo. Né? Tá bom? Vejo você então no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor se livra da